meninos e meninas, sejam bem-vindos ao canal As Gostosuras da Ingli. A receita de hoje é um bolo de fubá com goiabada. Essa receita é bem tradicional e as pessoas costumam fazer para levar para as festas juninas. Vou utilizar os seguintes ingredientes: 1,5 xícaras de farinha de trigo peneirada, 1,5 xícaras de açúcar refinado, 1 xícara de leite em temperatura ambiente ou morno, 1 xícara de fubá peneirado, meia xícara de óleo, 2 ovos inteiros, 1 colher de sobremesa de fermento em pó químico e meia xícara de goiabada cortada em cubos pequenos. Se você desejar, você pode colocar também 1 colher de chá de erva doce em grãos. Numa tigela, você coloca a farinha de trigo, o fubá, misture bem e reserve. Agora, no liquidificador, é só colocar o açúcar, o leite, os ovos e o óleo e bater bem por uma média de 5 minutos até que esta mistura fique homogênea. Após a mistura ficar pronta do liquidificador, é só ir incorporando a farinha de trigo e ao fubá que já estavam reservados na tigela, até que a massa dê o ponto. O ponto da massa é este: quando ela começa a soltar bolinhas de ar, estoura várias bolinhas. Aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem aqui, ó. Tá estourando várias bolinhas de ar. E agora, por último, vou acrescentar o fermento em pó. O fermento sempre deve ser colocado por último nos bolos. Vou despejar a massa numa assadeira untada com margarina e enfarinhada. Agora, o pulo do gato desta receita é o meu segredinho. Você deixa para colocar os cubos de goiabada depois que o bolo já estiver na forma. É só ir passando os cubinhos em um pouquinho de farinha de trigo e ir colocando aos poucos no bolo alternadamente, para que quando você cortar o bolo, você consiga ver os pedaços no meio. Não para que ele vá para o fundo e forme aquela crosta de doce. Aqui está o cubinho de goiabada que eu passei na farinha de trigo. Agora é só jogar aqui, ó, enfiar. Não se preocupe, ele vai ir descendo aos poucos. E quando o bolo crescer, vocês também procurem não encher muito a forma, deixar pelo menos um dedo faltando, porque quando esse bolo crescer, para que ele não entorne no seu forno. Aí ele vai descendo e quando o bolo crescer, ele vai cobrir essa goiabada que tá aqui em cima, porque aos poucos, à medida que o bolo for assando, ela vai descendo e vai se espalhando pelo bolo inteiro. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. A dica que eu sempre dou é o seguinte: após você iniciar o bolo, você já liga o forno. Enquanto você vai preparando, vai pré-aquecendo. Quando você terminar, você já coloca para assar. A média de tempo de preparo deste bolo é de 45 a 50 minutos. Mas aí vocês podem ir olhando, espetar um palito, ou uma faca, ou um garfo, e quando ele sair sequinho, ele já está pronto. Mas é bom que este bolo fique dourado também. Aqui está o bolo, prontinho para ser degustado. Ele cresceu muito. Como eu tinha passado para vocês que a goiabada não fica aparecendo, realmente, eu já fiz esse bolo várias vezes, é a primeira vez que ela apareceu. Se você quiser disfarçar
É só polvilhar açúcar por cima, que também vai dar um charme no bolo. Esta foi a receitinha de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like, um joinha, compartilhe, se inscrevam no canal. Um beijo, que Deus continue abençoando a todos.